paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada seguidor do canal. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. E como vocês sabem, eu não sou muito de ficar protelando, eu gosto mesmo de ir direto para a palavra de Deus. Agradeço a todos os inscritos do canal. Quero pedir também que compartilhem essa mensagem e que Deus possa abençoar a vida de todos. Amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 15. Diz assim o texto: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que muitas pessoas, elas não querem pregar o Evangelho. Nós sabemos que outras não pregam porque não sabem pregar o Evangelho. E nós sabemos que tem outras que pregam o Evangelho de forma errada e não obtêm resultado no seu ministério. E outras pessoas, elas pregam o Evangelho de forma correta, de forma certa, com as intenções corretas, e elas obtêm o resultado do seu trabalho. E aí nós vemos, meus amados, que Jesus, ao falar sobre este assunto, que é tão importante dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, que isto que ele fez e falou é uma ordem imperativa. Jesus, ele deu uma ordem imperativa para os seus discípulos após a sua ressurreição. Jesus, ele mandou os discípulos pregarem o Evangelho a toda criatura. Então veja que isto é uma ordem imperativa de Cristo para os seus discípulos. Quem não se dispõe a ir está cometendo o pecado de omissão. E esta é a razão porque muitos não têm sido abençoados por Deus. Porque é bem verdade que todos que receberam o Evangelho, todos que foram iluminados pela boa e poderosa palavra de Deus, que foram tocados e batizados pelo Espírito Santo, eles têm essa chama dentro do seu coração de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Então nós vemos que Deus não pode assumir compromisso com quem não quer se comprometer com o Evangelho. Deus, ele só tem compromisso com quem realmente tem compromisso com o reino de Deus. E observe, aqueles que dizem que não ide do Senhor, aqueles que não querem ir, eles estão demonstrando, na verdade, uma oposição ao reino de Deus. Eles estão demonstrando uma oposição a uma ordenança de Cristo. Jesus, ele não pediu para os discípulos ir. Jesus, ele não deixou um ponto de interrogação na mente dos discípulos. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E esta missão de pregar o Evangelho, ela é muito fundamental na vida do cristão. Ela é muito fundamental na vida daqueles que receberam a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer que o apóstolo Paulo, ele diz assim: a mim me foi posta esta obrigação de anunciar o Evangelho, e ai de mim se não o fazer. Veja que Deus, ele comissionou o apóstolo Paulo, e Deus chamou o apóstolo Paulo, Deus o vocacionou, e o apóstolo entendeu a ordem dada por Deus por meio de Cristo de pregar o Evangelho. Então nós vemos que em Marcos 14:16, existe também ali sobre trabalhar na vinha, trabalhar dentro de uma vinha.
Em Mateus capítulo 21, versículo 28, quando está falando daquilo que acontece com quem leva o evangelho, as obras que Deus realiza por meio da pregação do evangelho, ali diz assim: e recebestes de graça dai. Aleluia, glória a Deus. Então observe que o evangelho, ele deve ser anunciado pelo povo de Deus. O evangelho deve ser pregado pelo povo de Deus. Agora escute uma coisa. Quem não tem desejo de pregar o evangelho está com algum problema no seu coração. Então, de fato, dá para entender que essa pessoa ainda não foi iluminada por Deus. Porque todos que receberam o evangelho, todos que foram transformados pelo evangelho, todos que receberam a palavra de Deus, a iluminação de Deus, a revelação de Deus por meio do evangelho, amam pregar o evangelho, desejam anunciar o evangelho, gostam de pregar e anunciar a palavra de Deus. Existe um homem chamado Spurgeon, e olha o que ele disse: ganhar almas deveria ser a principal atividade de todo crente verdadeiro. Veja, olha o pensamento deste homem. A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós temos... que foi para isso que nós fomos salvos. Nós somos salvos para anunciar a salvação. Nós somos salvos para anunciar as boas novas. Nós somos salvos para pregar o evangelho. Então Deus, ele quer que tu pregue o evangelho do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E por isso fica a pergunta: por que pregar? Primeiro, porque é uma ordem imperativa de Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora vemos em Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que nós temos uma dívida. Temos uma dívida para com Deus. E essa dívida se dá na pregação, porque nós somos comprados por um bom preço. E agora nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. E o nosso corpo serve para a ministração, para a pregação, para a glorificação, para as manifestações de Deus aqui neste mundo. Então escute, você que está omisso com a pregação, você que não quer pregar o evangelho de Deus, quem sabe é por isso que você está sofrendo, quem sabe é por isso que você não está sendo abençoado por Deus, porque Deus te alcançou e quer te usar como ferramenta para outras pessoas receberem o evangelho por meio da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Segundo lugar, por que devemos pregar o evangelho? É porque é uma honra e um grande privilégio de sermos embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ver referências em Atos. Agora escute, ver as referências em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha o que diz o texto. Ali foi uma breve anotação que eu fiz. Escute, carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e versículo 20, olha o que diz o texto, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por meu intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então escute, nós fomos feitos embaixadores de Cristo. Então isto é um privilégio, é uma honra pregar o evangelho. É uma honra anunciar o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração, esse desejo ardente de anunciar a palavra de Deus. Porque se existe uma pessoa que vai me escutar, e você não tem este desejo no teu coração, busque a Deus com sinceridade, porque existe algum problema dentro de ti. Você está com algum problema. Aleluia. Quem sabe você ainda não nasceu de novo. Ou, quem sabe você não quer pregar o evangelho.
Ou quem sabe você não sabe pregar o evangelho. Mas escute uma coisa, mesmo a pessoa que não saiba, quando ela quer, quando ela se dedica, quando ela busca, quando ela corre atrás, o próprio Deus, por meio do seu Espírito e da sua palavra, ensina esta pessoa a pregar o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Nós não temos desculpa, nós temos que pregar o evangelho. E em terceiro lugar, por que pregar o evangelho? Porque haverá uma recompensa para quem prega o evangelho incansavelmente. Nós temos uma recompensa da parte de Deus. Todos que pregam o evangelho têm uma recompensa da parte de Deus. E eu quero falar somente os textos para que você acompanhe em casa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48. Romanos 14, versículo 12. Gálatas 6, versículo 7. Colossenses 3, versículo do 23 ao 25. E 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 15. Nós temos uma recompensa da parte de Deus. Por isso que nós temos que ter este amor de anunciar a palavra de Deus. Escute uma coisa, não cobrar para pregar. Não cobrar por causa de milagre, não cobrar por causa da administração, não cobrar porque alguém se converteu a Deus, não pregar porque você fala alguma coisa e se cumpre, seja profecia, seja revelação, seja pregação, seja sonhos, seja visões, não interessa. Nós não podemos pregar o evangelho para cobrar. Nós não podemos pregar o evangelho para obter riqueza. Jesus disse, de graça recebestes e de graça dai. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Foi isso que eu falei agora há pouco. O nosso corpo serve para fazer o bem ou mal, e no tribunal de Cristo nós vamos receber o que nós fizermos por intermédio do nosso corpo. Então glorifique a Deus no teu corpo, prega o evangelho, prega a palavra de Deus, aleluia. Tem muitas pessoas precisando ouvir o evangelho, mas um evangelho verdadeiro, não um evangelho misturado, não é um evangelho corrompido, não é um evangelho deturpado, não é um evangelho como a religião prega, não. É o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que salva, o evangelho que batiza com o Espírito Santo, um evangelho que faz a pessoa se arrepender dos seus pecados, é o evangelho que muda o caráter da pessoa, é o evangelho que transforma o seu coração, é o evangelho que faz ela se santificar, é o evangelho que faz ela se mortificar, é o evangelho que faz ela se diminuir, para que Deus seja glorificado. Oh, bendito seja para sempre o nome do Senhor. 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 10 ao 11 fala isto. Nós precisamos glorificar a Deus em nosso corpo, pregando o evangelho com os membros do nosso corpo. No dia da prestação de contas, vai comparecer diante do tribunal de Cristo 3 grupos diferentes. O primeiro grupo, o grupo cujas mãos estão vazias. Não tem nada para apresentar. Este é o primeiro grupo que vai se apresentar no tribunal de Cristo. Não vai ter nada para apresentar. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque não fez nada. Não quis se comprometer com a palavra de Deus. Não quis se comprometer com o reino de Deus. Não quis se comprometer com o ID de Jesus. Ele não fez conta da ordem dada pelo mestre. O segundo grupo, com as mãos cheias, porém, de folha, feno e madeira. Aleluia. Glória a Deus, coisas feitas por força humana. Essa pessoa vai se apresentar no tribunal de Cristo dizendo, eu preguei o evangelho, eu fiz a tua obra, eu fiz a tua vontade. Mas as obras serão analisadas e este segundo grupo aqui, ele tem o que apresentar, mas porém é palha, feno e madeira. Será queimada e destruída pelo fogo. O terceiro grupo que vai se apresentar perante o tribunal de Cristo é o grupo que tem nas suas mãos prata, ouro e pedras preciosas. Por quê? Porque fez
a vontade de Deus, pregando o Evangelho, mas fez debaixo da graça, fez na direção do Espírito, fez como Deus mandou, fez como Deus orientou, fez como Deus dirigiu, fez debaixo de revelação, fez debaixo de jejum, debaixo de consagração, fez debaixo da obediência. E estas obras são feitas em Deus, e quando essas obras são feitas em Deus, ele apresenta as suas mãos, e nas suas mãos estão as suas obras feitas em prata, representando Cristo, em ouro, representando a glória de Deus, e em pedras preciosas, representando os talentos, os dons do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Por isso nós temos que fazer a vontade de Deus e pregar o Evangelho. Em quarto lugar, por que pregar o Evangelho? Porque todos os que estão em comunhão com Cristo, como varas ligadas à videira, têm que produzir fruto. João, Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 5 ao 16. Veja, Jesus é bem explícito em dizer que toda vara que está em mim e dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Então, todos os que estão em comunhão com Cristo, e Cristo está em comunhão com ele tem que dar fruto. Ele tem que dar fruto em si, e ele tem que anunciar o Evangelho mediante os frutos recebidos da parte de Deus. Aleluia! É impossível alguém estar em Cristo e Cristo nele não dá fruto. Aleluia! Então veja, este é o quarto ponto do porquê pregar o Evangelho. Por quê? Porque você está em Cristo e Cristo está em ti. E isto é natural dar fruto, é natural querer falar da palavra, é natural querer pregar o Evangelho. E quando isso não é natural, tem que ser forçado, tem que ser obrigado, tem que ser mandado, é porque você não está em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Todos que estão em Cristo e Cristo está nele, dão fruto. Em quinto lugar, por que temos que pregar o Evangelho? Porque ganhar almas é um grande desafio do povo de Deus. Mateus capítulo 18, do versículo 12 ao 13. Se algum homem tiver 100 ovelhas, e se alguma delas se desgarrar, não irá pelos montes em busca da que se desgarrou? De todos os desafios para que a igreja tem de que enfrentar. Este deve ser o maior desafio, ganhar almas. Este é o maior desafio da igreja. O desafio da igreja não é ser rica, não é ser poderosa. O maior desafio da igreja não é ser uma igreja pomposa, uma igreja bonita, não. Uma igreja ornamentada, não. O maior desafio da igreja é ganhar almas para o reino de Deus. Veja, escute, se um homem tendo 100 ovelhas, perde uma, ele deixa as 99 e vai atrás. Esta é a missão da igreja, ir atrás das almas, ir atrás dos perdidos, pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, em sexto lugar, por que devemos pregar o Evangelho? Porque ganhar almas é uma oportunidade permanente. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Escute Atos capítulo 4, versículo 20. Olha a narrativa. Porque não devemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. Nós temos que pregar. Por quê? Porque nós ouvimos o Evangelho e vemos o seu resultado. Resultado tanto em nós quanto naqueles que ouvem a palavra de Deus. Quem ouve e deixa frutificar, eles realmente têm o encontro com Deus, recebe a natureza de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar, o sétimo lugar do porquê pregar o Evangelho, porque ganhar almas é uma condição para o crescimento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele vai recebendo membros em particular, e este corpo vai ficando cada vez mais completo. Então, a missão da igreja é pregar o Evangelho para que Deus consiga colocar mais membros no corpo de Cristo.
Todos os dias, Atos 2,47, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Por quê? Porque alguém se propôs a pregar o evangelho. Não há crescimento espiritual nem quantitativo quando a igreja cai em um estado de comodismo e faz com que seja negligente em relação a pregar o evangelho. Aleluia! Uma igreja sem novos convertidos é uma igreja muito estéril, que sofre um tipo de anormalidade. Filhos espirituais, filhos na fé, é um sinal de saúde da igreja. Aleluia! Uma igreja que não frutifica, uma igreja que não tem crescimento, uma igreja que não se converte em ninguém, está com anomalia, está com um problema muito sério. E último, encerro aqui, quando a igreja se propõe a ganhar almas para Jesus, ela cresce em todas as direções, mesmo porque a igreja só é igreja quando a sua propriedade, o seu alvo principal é ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia! Que Deus possa falar contigo por meio dessa palavra. Que o Espírito de Deus te ilumine e coloque esse desejo ardente no teu coração de pregar o Evangelho. Mas pregue de forma certa, pregue para a glória de Deus, pregue para Deus ser glorificado. E faça como eu falei ali, pregue debaixo do poder do Espírito Santo, prata, ouro e pedras preciosas. Não faça na tua força, faça na força de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus e na glória de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Cristo. Amém? Compartilhe esta mensagem, se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários. E que Deus possa abençoar a tua vida ricamente, em nome do Senhor. E eu sempre peço a Deus que Ele abençoe a vida de todos. Amém? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.